A palavra de Deus na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2. E nós vamos ler do verso de número 11 até o verso de número 15. Quero convidar os irmãos para que nos coloquemos em pé. Eu vou convidar os irmãos para que nós façamos essa leitura a uma só voz. Tito, capítulo de número 2, versos de número 11 até o verso de número 15. Leiamos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se entregou a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor nosso. Ilumina, Senhor, a nossa mente, a fim de que nós possamos compreender a Tua palavra e a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, quando a reforma do século XVI ocorreu, o povo estava buscando a Deus. O povo estava buscando salvação em muitos caminhos, através de obras, através de ritos sagrados. E a igreja havia se afastado da pureza do Evangelho, comercializando o perdão de pecados e deturpando a mensagem do Evangelho de Cristo, e induzindo o povo ao engano e ao erro. Foi quando, em 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, vai fixar aquelas 95 teses na Catedral de Gutenberg. E certamente este foi o acontecimento mais marcante na história da igreja desde o dia de Pentecostes. Este acontecimento foi um divisor de águas da igreja desde o tempo de Pentecostes, porque ali Martinho Lutero não buscou inovação, mas um retorno ao Evangelho. Ele não foi em busca de novidades, mas um retorno ao cristianismo apostólico. Ele não foi introduzir novidades, mas ele retornou à simplicidade do Evangelho, mostrando a salvação exclusivamente pela graça. Exclusivamente pela graça de Deus. E o texto que nós acabamos de ler, ele nos fala exatamente isso. Olha aí no versículo de número 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Notem, meus irmãos, que a graça, ela emana de Deus. Ela procede de Deus. É em Deus que nós alcançamos a salvação e não existe nenhum outro meio pelo qual eu e você sejamos salvos. E Paulo, quando escreve essa carta a Tito, Paulo havia deixado Tito em Creta, assim como ele havia deixado Timóteo em Éfeso. E ao escrever essa carta, ele estava entre a primeira e a segunda prisão, no interregno, entre uma prisão e outra em Roma. Ele escreve essa carta a Tito. E essa carta
tem algumas características diferentes das demais cartas que Paulo escreve. Porque, de uma maneira geral, nas outras cartas apostólicas, Paulo dá primeiro a doutrina e depois a aplicação, depois o fundamento teológico. Mas aqui acontece exatamente o contrário. Ele inverte. Primeiro Paulo dá o dever para depois dar a doutrina. E é curioso, meus irmãos, que essas duas questões elas caminham juntas. Porque a ética é filha da teologia. Ou seja, você faz aquilo que você crê. Você vive de acordo com aquilo que você acredita, não é? E Paulo aqui então vai aplicar primeiro a teologia para depois a prática. Em primeiro lugar, meus irmãos, a graça de Deus se manifestou, conforme o texto nos diz aqui, porquanto a graça de Deus se manifestou. Essa graça, ela emana de Deus. E essa palavra manifestou aqui, ela tem um significado muito importante no Novo Testamento. Porque todas as vezes que essa palavra manifestou aparece aqui, é exatamente nós somos remetidos à questão da epifania, daquele movimento da segunda vinda de Cristo. Essa palavra manifestou aqui está ligada à questão da epifania, dessa grande manifestação da obra de Deus, e agora falando sobre a sua segunda vinda. E quem é esse verbo? Quem é essa graça que se manifestou aqui? É Cristo, né? O verbo, conforme nós vemos lá no Evangelho de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Os irmãos estão aí falando. É a graça de Deus que se manifestou em Cristo. Em Cristo essa graça se manifestou, cheio de graça e de verdade. A graça é a expressão da própria pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu nascimento, através da sua vida, através dos seus ensinos, através dos seus milagres, através da sua morte e através da sua ressurreição. Então a obra de Cristo, ela é manifesta por completo na vida, manifestando assim a graça de Deus. E essa graça tem um nome e tem um endereço. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela procede de Deus, ela é dada por Deus e ela é manifestada em Cristo. Então ela tem origem e ela tem um endereço, conforme nos diz aí, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então notem, meus irmãos, que essa graça, ela é a expressão da obra e da pessoa de Cristo, não é? É através do nascimento, através dos seus ensinos, através dos seus milagres e através da sua morte e através da sua ressurreição. E essa graça então tem um nome, tem um endereço. E é isso que nos diz aí no verso número 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, não há outro meio pelo qual eu e você sejamos salvos. O apóstolo Paulo diz isso: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo aqui é incisivo, é peremptório em afirmar isso: a graça não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E como é que nós podemos entender a manifestação da graça de Deus? Essa obra maravilhosa de Deus na vida da sua igreja. Eu ouvi essa ilustração de um pastor muito conhecido aqui em Niterói. Vou contar uma ilustração agora do pastor, foi um grande pregador da palavra de Deus, pastor Fanini, né, muito conhecido no país inteiro. E ele nos contou ali nessa ilustração que havia um professor de uma escola bíblica dominical que trabalhava numa comunidade, num morro, muito carente aqui na cidade de Niterói, e aquele professor dominicalmente estava ali ensinando a palavra de Deus, e as crianças eram trazidas a ele todos os domingos para que a palavra de Deus fosse pregada.
E, meus irmãos, o fato é que havia uma daquelas crianças que se destacava dentre as demais crianças. Era uma criança muito pobre, roupas poídas, pés descalços, e havia ali uma percepção clara que era uma criança muito carente. E aquela criança se destacava das demais. E aquele professor, comovido com aquela situação daquela criança, saiu dali um domingo, foi para sua casa e ao longo da semana ele foi ao shopping, comprou calçado, comprou roupas, comprou brinquedos, comprou material escolar e foi até aquele local, subiu aquele morro em direção à casa daquela criança para distribuir aqueles presentes para aquela criança. E aquele menino, vendo aquele homem subindo com aquele monte de sacolas, cobiçou aqueles presentes, aquelas sacolas, e atirou uma pedra naquele professor. Aquela pedra acertou a cabeça daquele professor, ele caiu, se desequilibrou, se machucou bastante, e aquela criança se apossou daqueles presentes e sumiu. E o professor voltou, desceu para sua casa, e tão logo ele se recompôs, ele melhorou, ele voltou à loja, comprou calçado, comprou roupas, comprou material escolar, comprou presentes e voltou àquela comunidade, subiu aquele morro e chegou àquela porta onde aquele menino morava, bateu palmas, bateu a porta, e quando o pai abriu a porta e viu que era o professor, aquele pai foi tomado por um senso de justiça, e ele logo veio falando, quando viu o professor com aquela cheio de presentes, olha, o meu filho não merece, foi o meu filho, atirou aquela pedra no senhor. E aquele professor disse para ele, o seu filho não merece, mas ele precisa. Ele precisa. Meus irmãos, isso é um pouco para que nós possamos entender que a graça de Deus é isso. Eu não mereço, mas eu preciso da graça de Deus. Você não merece, mas não existe outra maneira pela qual você pode chegar a Deus, senão pela graça de Deus. Nós não merecemos, mas nós precisamos da graça de Deus. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Então notem, meus irmãos, que essa graça, ela emana de Deus, ela procede de Deus. Ela é uma graça salvadora, ela tem um endereço em Jesus Cristo. Essa graça foi manifesta e é por isso que nós podemos ter acesso à presença de Deus. Mas, meus irmãos, essa graça não apenas tem um endereço, ela emana de Deus, ela procede de Deus, ela tem um endereço, mas ela também se manifestou salvadora a todos os homens. Notem, meus irmãos, que essa graça, ela tem uma origem, tem uma natureza e tem uma extensão a todos os homens, conforme nós lemos aqui no versículo de número 11. Mas não se trata de universalismo quantitativo, mas de a todos quantitativamente, qualitativamente falando, ou seja, não se trata de todos sem exceção, mas de todos sem acepção de pessoas. Querem ver melhor isso? Vamos aí no capítulo de número 2, vamos voltar lá no início do versículo. Olha lá o que nos diz o capítulo de número 2, ou no versículo de número 2, a homens idosos. Versículo de número 3, a mulheres idosas, aos moços, aos servos. E aí o texto vai falando, meus irmãos, ou seja, essa graça é uma graça que está estendida a todos sem acepção de pessoas. Ou seja, se você, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é velho, se você é jovem, se você é servo, se você é patrão, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos aqueles por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. A graça de Deus se manifestou a todos sem acepção de pessoas.
a homens, a mulheres, a jovens, a velhos, a pobres, a ricos, a doutores, a analfabetos. A graça de Deus se manifestou a todos, sem acepção de pessoas. É isso que o texto está dizendo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, sem acepção de pessoas, ou seja, por todos aqueles a quem Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas há uma segunda verdade expressa aqui nesse texto, que está registrada lá no versículo de número 12. Olha lá comigo. Vamos ler todos juntos? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata. Notem, meus irmãos, que a primeira coisa que nós aprendemos aqui no versículo de número 12 é que a graça de Deus é uma graça pedagógica, educadora. A graça de Deus, ela não apenas nos salva, mas ela nos educa para vivermos, não da maneira como nós vivíamos antes, mas para renegarmos o mal. Olha o que diz lá: a graça de Deus nos educa para que, renegadas a impiedade, ou seja, ela nos educa para rejeitarmos os falsos ensinos, a falsa teologia. A impiedade é a nossa relação não com os homens, mas a nossa relação com Deus. Então nós somos salvos e somos educados por Deus, pela graça de Deus, para andarmos em novidade de vida. Notem, meus irmãos, que a nossa relação com Deus, ela diz muito. A graça de Deus, ela nos educa para abandonarmos a falsa doutrina, os falsos conceitos distorcidos, enviesados, que nos apartam da palavra de Deus e das verdades de Deus. A pedagogia nos educa no caminho da retidão e não da impiedade. Então, a graça de Deus, nós somos salvos e nós somos educados pela graça de Deus para fugirmos dos falsos ensinos, do engano. A impiedade vai produzir o comportamento errado. A teologia é a mãe da ética. A ética é a filha da teologia. E quando alguém abraça a impiedade, a consequência são as paixões mundanas. E Paulo nos diz que a ira de Deus se manifestou contra toda impiedade e perversão. Então veja, a graça de Deus, ela não apenas nos salva, mas ela nos educa para que nós não vivamos no engano, para que nós fujamos do engano e também das paixões mundanas. Nós somos educados pela graça de Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, o homem tem um relacionamento errado com Deus e, em consequência, ele vai ter um relacionamento errado com o próximo. Então, a graça de Deus, ela nos educa, ela nos salva e ela nos educa para que nós vivamos de forma correta. Meus irmãos, é impossível ter uma teologia errada e uma vida santa. Assim como é impossível também ter uma teologia certa e uma vida mundana. Uma coisa não condiz com a outra, não é? Se você tem uma teologia certa, você vai ter uma vida correta. Mas se você está vivendo de uma forma não correta com Deus, se você está vivendo em impiedade, conforme o texto nos diz, a consequência disso não vai ser um caminho certo, porque uma é consequência da outra. Mas o texto continua aí dizendo que nós somos educados para renegarmos a impiedade e as paixões mundanas, e nós somos educados também para vivermos no presente século. Olha aí, 3 palavrinhas que eu gostaria que você prestasse bem atenção, que saem no texto: sensata, justa e piedosamente. Essas 3 palavras, elas são muito importantes e elas revelam o tríplice relacionamento do ser humano: sensata, justa e piedosamente. Primeiro, meus irmãos, o homem
tem um relacionamento com ele mesmo, consigo mesmo. Em segundo lugar, ele tem um relacionamento com o próximo. E em terceiro lugar, um relacionamento com Deus. Então a graça de Deus, ela nos educa para um correto relacionamento conosco mesmos. Nós devemos viver no presente século sensata, e essa palavra, no original, ela nos traz a ideia de prudência. Prudência, autocontrole, moderação, sensatez, sensatez nos impulsos, sensatez nas ações, sensatez nas reações. É a maneira correta de lidar com você mesmo. A graça de Deus, ela nos educa para vivermos de forma sensata. Uma pessoa que recebe a instrução da graça, a pedagogia da graça, ela não é destemperada, ela não é descontrolada, ela não é explosiva. Ela sabe lidar com seus sentimentos, com suas ações, com suas palavras. Ela é equilibrada, ela é sensata. Em segundo lugar, a graça nos ensina o correto relacionamento com o próximo. Viver de forma justa não é se colocar acima do próximo, nem diminuir o outro. É conceder ao outro o que lhe é devido. O injusto, ele age de forma desleal, mas a graça de Deus, ela nos educa para que nós vivamos de forma justa, conforme o texto nos diz aí, né? Sensata e justa. E a justiça faz isso. Tem muita gente que vive de forma injusta, num relacionamento de exploração com o próximo, de extrativismo. Ele sempre quer prevalecer em relação ao próximo, ao outro. Mas a graça de Deus, ela nos educa para respeitarmos o próximo, para honrarmos o nosso próximo, e não a pensar no que é propriamente nosso, mas também no que é do outro. Então a graça de Deus, ela nos educa para vivermos de forma sensata, justa e piedosamente. É a terceira palavrinha aí que nós gostaríamos de destacar. A graça de Deus, em terceiro lugar, ela nos educa para um correto relacionamento com Deus e para vivermos de forma piedosa. E aqui sim, é o seu relacionamento pessoal com Deus, é a forma como eu e você nos relacionamos com Deus na nossa intimidade, na leitura da palavra de Deus, na oração, na busca de uma vida que agrade a Deus. E é isso que a graça de Deus nos faz. A graça de Deus nos salva, e ela não apenas nos salva, mas ela é uma graça educadora, que nos educa, que nos ensina. E a graça de Deus que nos educa para uma vida digna do Evangelho. Então nós aprendemos que nós temos um relacionamento correto conosco mesmo, nós temos um relacionamento correto com o nosso próximo, e nós temos um relacionamento correto com Deus. Mas o texto continua, olha aí que nos diz, em Tito, capítulo número 2, verso de número 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, novamente aparece a palavra manifestação, né? Aquela palavra epifania, que nós falamos que é uma palavra que todas as vezes que ela aparece, ela nos remete à segunda vinda de Cristo, a manifestação da graça de Deus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, se eu perguntasse aqui essa noite qual é a coisa mais certa na sua vida, eu tenho certeza que você diria que é a morte, né? Porque todos nós vamos morrer. É uma coisa que é infalível. Mas nós precisamos pensar também, quando o texto nos diz aqui, aguardando a bendita esperança
e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O texto aqui está falando da manifestação, da epifania, da segunda vinda de Cristo. E pode ser que eu e você não passemos pela morte, não é? Porque quando Cristo voltar, certamente Ele encontrará o seu povo ainda vivo, e se isso acontecer, nós não experimentaremos a morte. Então, a coisa mais certa na vida de um cristão é que Cristo há de voltar para resgatar o seu povo. E essa é a certeza pela qual eu e você precisamos viver, esperando que um dia Ele há de vir para nos levar consigo mesmo. E pode ser que isso aconteça antes que eu e você experimentemos a morte. Então, nós precisamos viver munidos dessa esperança, munidos dessa convicção de que nós somos dele, de que nós fomos salvos por Ele, de que em Cristo nós somos salvos e que nós somos educados pela graça de Deus, pela pedagogia de Deus, para renegarmos o pecado, a impiedade, as paixões mundanas. Mas não é apenas isso. Olha aí o versículo de número 14, o que nos diz: o qual a si mesmo se deu por nós. Meus irmãos, quando nós conversamos com as pessoas a respeito do Evangelho, é muito comum nós encontrarmos pessoas se referindo a Cristo como se Ele fosse um mártir, como se Ele fosse um injustiçado. Mas, meus irmãos, a coisa não é bem assim. Nós vemos que Cristo, Ele não veio a esse mundo por constrangimento. Ele não veio a esse mundo contra a vontade. Ele não foi um mártir. Ele não sucumbiu ao poder de Roma. Ele não foi morto porque Judas o traiu. Ele não foi morto porque Pedro o negou, porque o Sinédrio o entregou, porque Pilatos o sentenciou. Mas o texto nos diz, o que o texto nos diz aí? Que Ele a si mesmo se entregou por nós. E Ele fez isso a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Então, Cristo se deu, Ele se entregou, foi o propósito de Deus, não foi por acaso. Havia um propósito de Deus para que eu e você pudéssemos ser salvos. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Há um propósito de Deus, há um projeto de Deus nisso. E aqui, meus irmãos, eu vejo que nós encontramos dois propósitos aqui nesse versículo de número 14. Um propósito negativo, que nos diz aí, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Deus salvou você do pecado, e não no pecado. Presta atenção nisso. Deus nos salvou do pecado, e não no pecado. Sabe por quê? Porque nós fomos salvos para que a iniquidade fosse arrancada da nossa vida. Porque por nós mesmos, nós não seríamos capazes de fazer isso. Mas em Cristo, nós fomos arrancados do pecado. E quem é salvo, quem já experimentou a graça de Deus, ele anda em novidade de vida. E nós estamos aqui convivendo com o pecado, mas nós viveremos um dia com a esperança bendita da graça de Deus, onde não haverá mais pecado. Então, a iniquidade foi tirada. Veja, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Toda a iniquidade. E purificar para si. Purificar para si. Então, há um propósito negativo, que é nos remir de toda a iniquidade. Há um propósito positivo, que é o de nos purificar, ao fim de nos purificar para si mesmo. E, meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. Nós somos um povo santo e exclusivo. Nós somos um povo santo e exclusivo. Nós somos chamados por Deus para si mesmo um povo exclusivamente seu,
zeloso e de boas obras. Então Deus nos chamou para andarmos em novidade de vida. Deus tem ciúme do seu povo. Deus não nos chamou para que nós vivêssemos de qualquer maneira. Nós somos chamados e nós somos exclusividade de Deus para as boas obras. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que depois desses dois propósitos, o povo de Deus tem duas características. É um povo limpo e é um povo exclusivo. E onde não há santificação, não há evidência da graça de Deus. O resultado da graça é um povo zeloso e de boas obras. Vejam que uma coisa é consequência da outra, né? Nós somos chamados, nós somos um povo zeloso para que vivamos em boas obras. Note, a salvação não é pela fé mais as obras, mas a salvação é exclusivamente pela fé para as boas obras. Tá certo? Isso é uma coisa que precisa ficar claro. As obras, elas não são a causa da nossa salvação, mas elas são as evidências de que nós somos salvos. As boas obras na vida do cristão é a evidência de que ele agora experimentou uma nova vida e que nessa nova vida ele ama fazer as boas obras. Ele busca fazer as boas obras. Ele busca andar em novidade de vida. Ele convive com o pecado, mas ele ama e busca a justiça. Ele ama e busca fazer a vontade de Deus. Então nós somos a qual si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então, meus irmãos, as boas obras, elas são as evidências de que eu e você amamos a Deus, amamos a palavra de Deus, amamos ao Senhor e queremos e desejamos fazer a sua vontade. Mas o texto não para por aí. Vamos terminando aqui a nossa meditação no versículo de número 15. E aí, olha aí, vamos ler todos juntos? Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Meus irmãos, a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E em Cristo nós somos salvos. Essa graça, ela tem nome, ela tem endereço, ela tem uma extensão, como nós aprendemos aqui. Ela também é educadora. Nós somos salvos não para viver de qualquer maneira, mas nós somos educados pela graça de Deus para renegarmos as impiedades, para renegarmos as paixões mundanas, para vivermos em novidade de vida, para evidenciarmos na nossa vida as boas obras. Nós somos um povo zeloso de boas obras. A graça de Deus faz isso conosco. Mas, meus irmãos, nós não recebemos tudo isso para ficarmos calados. Olha o que o texto nos diz aí. Diz estas coisas. Diz estas coisas. Ou seja, todo alcançado é um enviado. Se eu e você fomos salvos, fomos alcançados pela graça de Deus, eu e você precisamos repartir aquilo que nós recebemos. Nós precisamos compartilhar das boas novas. Nós precisamos falar da graça de Deus. Nós precisamos dizer que nós não merecíamos, mas nós fomos alcançados por essa graça. Glória a Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. E essa graça, ela nos impulsiona a compartilharmos, a falarmos. Nós não podemos guardar essas verdades. Nós precisamos repartir essas verdades com as pessoas que andam conosco, que trabalham conosco, que vivem conosco, que estudam conosco. Nós precisamos dize estas coisas. E aqui eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte, né? Todo alcançado é um enviado.
Mas a autoridade não está no enviado. Às vezes nós ficamos preocupados se nós vamos ter autoridade para falar do Evangelho, para falar da graça de Deus. Mas não se preocupe com isso, porque a autoridade, ela está na mensagem que você proclama. Olha aí o que o texto nos diz. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então você não precisa ficar preocupado se as pessoas vão rejeitar, se as pessoas não vão entender. Diz estas coisas, porque, na verdade, você foi alcançado, você é um enviado, e a autoridade, ela está na mensagem que é proclamada, e não propriamente na sua vida. Meus irmãos, não somos nós que fazemos a obra de Deus, nós somos apenas o meio pelo qual Deus usa. Mas essa mensagem, essa semente, ela vai frutificar no coração daqueles que foram chamados, porque em Cristo morreu. Dize estas coisas. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, para que nós possamos ser esses agentes proclamadores da graça de Deus, para aqueles que ainda não foram alcançados, para aqueles que ainda não experimentaram a graça de Deus. Quem sabe você está aqui nessa noite e Deus está falando com você. Deus está tratando com você. É por isso que você está aqui. Cristo morreu por nós. E a palavra de Deus não volta vazia. Então, meu irmão, nós estamos aqui para ouvir a manifestação da graça de Deus na nossa vida também. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe.